Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos História da Probabilidade. A primeira pessoa a fazer um estudo matemático sobre um jogo foi um bispo chamado Wiebold. Ele era lá da região da atual Bélgica. Lá pelos anos 950, ele explicou as regras de um jogo que consistia no lançamento de 3 dados. Parte das regras desse jogo eram assim, ó. Você lança os 3 dados. Caso saísse 1, 1 e 1, você tinha caridade. A ordem com a qual os números apareciam na face voltada para cima não era importante. Caso saísse 1, 1 e 2, você tinha fé. E esse 1, 1 e 2 não importa em qual dos dados saiu o 2. O Wiebold analisou que existem 56 casos diferentes. Quando eu lanço 3 dados, observo os números que apareceram na face voltada para cima e não importa a ordem, existem 56 possibilidades diferentes. Em 1494, o Luca Pacioli publicou este livro aqui, o Summa. É um livro bem famoso porque é aqui que nasce a contabilidade moderna, com o método das partidas dobradas. Mas esse livro é cheio de assuntos, e um dos assuntos que ele traz é o chamado problema dos pontos. Que eu vou dar um exemplo. Tem 2 pessoas jogando. Digamos que seja o lançamento de uma moeda. Esse aqui ganha se der cara, que eu vou representar por K. Esse aqui ganha se der coroa, o C. A partida está 2-1. O vencedor é aquele que tiver 3 vitórias. Para jogar, cada um deles apostou 32. Aconteceu alguma coisa e a partida será encerrada. A minha pergunta é: qual é a maneira justa de repartir o valor total da aposta, levando em consideração que está 2-1 e que o vencedor é aquele que tiver 3 vitórias? Bom, esta aqui é uma aula de apresentação geral do conteúdo. Em outra aula em específico, eu dou a resposta. O Luca Pacioli pegou um problema parecido com esse, mas respondeu errado ali no seu livro. Em 1556, o Tartaglia também enfrentou o problema dos pontos e também publicou uma solução errada. No caso dele, foi neste livro aqui. Mais ou menos em 1525, o Cardano foi o primeiro a trabalhar com probabilidade. O Cardano era um médico e astrólogo, mas isso não era muito estranho, porque naquela época se acreditava que a cura de um paciente seria mais rápida ou mais longa de acordo com a posição dos astros no céu. Além de médico e astrólogo, o Cardano era um jogador, jogos de dados, jogos de cartas, e escreveu este livro aqui, o Livro dos Jogos de Azar. Na verdade, ele não publicou. A publicação é de 1663. Ele já estava morto. Nesse livro aqui, o Cardano explica regras de alguns jogos, explica como trapacear em alguns deles. E o Cardano foi o primeiro a entender uma definição para a probabilidade. É o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos totais. Por exemplo, se eu lançar um dado, qual é a probabilidade de sair o número 4 na face voltada para cima? No lançamento de um dado, o número de casos totais é 6,
pois pode sair do 1 ao 6. E o 4 sai em uma dessas opções, de tal maneira que, no lançamento de um dado, a probabilidade de sair o número 4 na face voltada para cima é 1/6. O Cardano foi o primeiro a entender isso aí. Eu fui lá no original e peguei essa tabela aqui. Aparecem os números aqui, ó, 3, 18, 1. Aqui mais para baixo, 9, 12, 25, 10, 11, 27. O que o Cardano está fazendo aqui é uma análise do que pode acontecer quando nós lançamos 3 dados e somamos os números que aparecem. 3 ocorre quando sai 1, 1 e 1. E o máximo que pode acontecer é sair o 18. Quando sai 6, 6 e 6, se você somar, isso dá 18. Esses números que aparecem aqui, eu explico depois. Mais ou menos, ali por 1590, o Galileu também trabalhou no problema de observar o que é que pode acontecer quando nós lançamos 3 dados e somamos os resultados. O Galileu fez uma carta. Nessa carta aparece uma tabela e eu reproduzi parte da tabela. Esse número 10 é a soma 10. 6, 3 e 1. Caso saia 6, 3 e 1, se eu somar, dá 10. Mas pode ser assim, ó, 6, 1 e 3, 1, 3 e 6, 1, 6 e 3, 3, 1 e 6, 3, 6 e 1. De 6 maneiras diferentes, eu encontro o 6, 3 e 1. Então aqui o Galileu fez uma análise de tudo o que pode acontecer para sair a soma 10. Por exemplo, aqui ó, caso saia 6, 2, 2. Se eu somar dá 10. Só que pode ser assim, ó, 2, 6 e 2, 2, 2 e 6. Tem 3 maneiras disso ocorrer. De tal maneira que a soma 10 pode ocorrer de 27 maneiras diferentes. A soma 9 pode ocorrer de 25 maneiras diferentes. É isso o que o Cardano já tinha feito. Olha aqui, ó. O 10 pode ocorrer de 27 maneiras diferentes. O 9 pode ocorrer de 25. O 9 pode ocorrer de 25 maneiras diferentes. Os dois trataram do mesmo assunto. O Galileu fez isso porque perguntaram para ele o seguinte. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem 6 maneiras diferentes de dar a soma 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existem 6 maneiras diferentes de dar a soma 9. Aí perguntaram para o Galileu, será que a chance de sair o 10 é igual à chance de sair o 9? O Galileu respondeu, não é a mesma chance. É que nós temos que observar as permutações que também ocorrem. De tal maneira que o 10 ele tem uma chance maior de ocorrer do que o 9. Em 1654, um escritor e jogador profissional chamado Cavaleiro de Meret fez algumas perguntas para o Pascal. Eram essas aqui. Qual a chance de tirar pelo menos um 6 em 4 lançamentos de um dado? Outra pergunta que o Cavaleiro de Meret fez para o Pascal foi: qual a chance de tirar pelo menos um 6-6 em 24 lançamentos de 2 dados?
Bom, essas perguntas eu respondo numa aula em específico. Estou apenas apresentando os problemas. Outra coisa que o Cavaleiro de Méré perguntou para o Pascal foi o tal do problema dos pontos. Como é que se resolve isso daqui? Bom, o Pascal quis discutir com alguém. Então ele enviou uma carta para o Fermat. O Fermat foi lá e respondeu. O Pascal enviou mais uma carta. O Fermat foi lá e respondeu. Talvez exista mais uma carta aqui. Foram umas 4 ou 5 cartas trocadas para discutir essa questão aqui, a questão do problema dos pontos. E é considerado o nascimento da probabilidade essa troca de cartas aqui. Embora o Cardano já tivesse trabalhado com o assunto, o material dele não teve importância histórica, até porque ele não publicou. E o Pascal e o Fermat trabalharam de uma maneira mais geral. Então, essencialmente, isso aqui é considerado o início da probabilidade. Foi resolvendo o problema dos pontos que o Pascal desenvolveu aquilo que hoje nós chamamos o triângulo de Pascal. Lembrando que esse objeto aqui já era bem conhecido, por exemplo, na China, na antiga Pérsia, mas nós aqui o chamamos de triângulo de Pascal. E surgiu dos estudos do Pascal para resolver o problema dos pontos. O Huygens foi o cara que inventou o relógio de pêndulo. Ele soube dessa troca de cartas aqui. Foi lá e, de maneira independente, resolveu a questão e publicou um livro. Esse aqui, Raciocínio em Jogos de Azar. Isso aqui é a primeira publicação de probabilidade. Isso aqui é de 1655. O material do Cardano só foi publicado em 63. E aqui o que houve foi uma troca de cartas. Então a primeira publicação de probabilidade foi essa daqui. Eu fui lá, peguei o original. E aqui ó, aparecem os números 1, 3, 6, vai até o 25, 27. O que é que são esses números que aparecem aqui? O Huygens também fez uma análise do que pode acontecer quando eu lanço 3 dados e observo a soma dos números na face voltada para cima. Olha aqui, ó, o 25 e o 27 são aqueles mesmos 25 e 27 que o Galileu estudou, que o Cardano estudou. Então, um problema que foi sendo visto ao longo do tempo várias vezes. Então aqui com o Huygens, a primeira publicação em probabilidade, mas era um material pequeno. O primeiro livro, de fato, foi com o Jacob Bernoulli. Ele deve ter começado a trabalhar com esse assunto ali por 1684, mas a publicação é póstuma. Isso aqui é de 1713. Então ele já estava morto quando pegaram as suas anotações de probabilidade, juntaram num grande livro e bem completo, esse daqui. É aqui que aparece, por exemplo, o seguinte. Se eu pegar um dado e lançar ele várias e várias vezes, muitas vezes mesmo, você espera que ao longo do tempo por exemplo, o número 4 saia em 1/6 das vezes. Então aqui é uma definição de probabilidade que envolve o lançamento do objeto muitas e muitas vezes. Se eu pegar um dado e lançar ele várias e várias e várias e várias e várias vezes, eu espero que o número 4 saia em 1/6 dessas vezes.
O De Moivre, em 1716, publicou este livro aqui e traz novos resultados. Agora a probabilidade começa a ganhar teoremas, o conteúdo vai crescendo. Aqui eu peguei uma parte do livro em que o De Moivre explica as chances de vitória ou de derrota em um certo jogo. E é do De Moivre um objeto que é muito estudado na probabilidade, que é a curva normal. Então agora começam a surgir novas ferramentas para enfrentar os problemas. Mas o grande livro de probabilidade foi escrito pelo Laplace. Isso aqui é de 1812. Então agora a probabilidade já tinha diversos teoremas e aplicações que eram maiores do que simplesmente ver as chances de vitória ou derrota em um jogo de dados ou de cartas. Aqui, por exemplo, eu peguei uma parte do livro em que o Laplace fala em tabela de mortalidade. É que é assim, ó, a probabilidade nasceu essencialmente de dois problemas. Os jogos de azar, jogos de dados, jogos de cartas e os seguros de vida. Mas essa parte de seguros de vida eu conto na aula sobre a história da estatística. Então aqui, ó, ficou assim. A primeira publicação, um primeiro bom livro do assunto, um livro importante que traz novos resultados e o grande livro do assunto. Isso é a parte clássica da probabilidade e depois vem a parte moderna. O Kolmogorov, em 1933, publicou este trabalho aqui e é aqui que aparece a definição moderna do que é uma probabilidade. Mas isso é avançado e eu mostro numa aula em específico para o assunto. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal e é isso daí.